Assista mais uma produção do canal Ijuí Shop TV. O nosso programa é patrocinado por Grupo Alquimia, qualidade, cuidado e atenção no pós-obra. CTK Ijuí, o maior clube de tiro da região, agora com a Arena Airsoft. Uida Energia Solar, adquira seu sistema a preço justo. Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Sabor da Serra Pizzaria, um lugar para viver momentos inesquecíveis. Márcio Ótica e Joalheria, aqui você encontra qualidade e confiança. Krieger Odontologia, servir é a nossa maior satisfação. Sulmob, o seu aplicativo de mobilidade urbana, corridas a partir de 7h49. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, Nosso Papo É. Mais uma vez, agradecendo a audiência de vocês, os compartilhamentos, os comentários. Tá muito bacana a nossa audiência, graças a você que está prestigiando. E agradecer também os nossos apoiadores, as empresas que estão nos apoiando na construção desse projeto. Senac Ijuí, Krieger Odontologia, Pizzaria Sabor da Serra, Sulmob, CTK Ijuí, Grupo Alquimia, Uida Energia Solar e Márcio Ótica e Joalheria. Muito obrigado a todos vocês que fazem esse projeto acontecer. Hoje nós estamos aqui recebendo duas convidadas super especiais. Queria apresentar para vocês a Maria do Carmo Dornelles, que é diretora da Escola Adventista aqui de Ijuí. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Obrigada a vocês pela oportunidade. E nós também estamos recebendo a Munier Braga. Vou chamar ela de Muni, pode ser? Moni, pode ser. Perfeito. A Moni, para vocês que não a conhecem, ela veio participar de uma programação na Escola Adventista. Olha só, ela é terapeuta familiar, especialista em teologia e direitos humanos, especialista em metodologias de ensino e também diretora do Ministério da Mulher. Muito obrigado pela tua participação aqui, me sinto muito honrado. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, Diogo, pelo convite. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue ajudar aqui, né? Que legal. Maria do Carmo, a Escola Adventista tem dois grandes momentos no ano, né, em cada semestre, que é um encontro com projetos pedagógicos, né? E dentro desse encontro, no primeiro semestre, a Moni está aqui com vocês hoje. Como é que funciona? Como é que foi esse convite para estar aqui? Então, a Moni já era para ter vindo ano passado, né, Moni? Sim. Só que com a questão toda dela de demanda de trabalho e atividades, né, em Porto Alegre, não foi possível. Então, esse ano ela disse para mim, olha, quando tu montar o teu calendário, tu reserva a minha data que eu vou ir conversar contigo. Então, ela veio agora para nós conversarmos e trabalharmos junto com as famílias da escola e com os alunos também, né? Então, ela vai trazer várias questões que nós vamos trabalhar dentro do projeto pedagógico, que é o Jogo Limpo, né? Com questões com o meu eu, com o meu corpo, com a minha mente, que é muito importante passar essa estrutura para os alunos e para as famílias, né? Então, ela vem para enriquecer o nosso projeto aqui. Que legal, a Escola Adventista que está completando 105 anos no ano que vem, aqui em Ijuí. Ela tem hoje mais de 200 alunos que participam da escola. Moni, como é que foi essa tua vinda a Ijuí? O que tu achou da cidade? O que tu achou da escola, do convite? Então, eu já morei aqui em Ijuí. Olha. Foi pouco tempo, eu morei 1 ano e 3 meses aqui, no ano de 2014. E aí no ano de 2015 nós já fomos transferidos para outra localidade, né? Fomos para o Paraná. Mas aqui em Ijuí é a segunda vez que eu venho fazer esse tipo de semana, né? É uma semana em que a gente conversa com os alunos sobre um assunto específico da natureza. A desse ano foi sobre o fundo do mar. Então a gente conversa com eles sobre animaizinhos que tem no fundo do mar, quais são as curiosidades sobre cada dia um animalzinho e o que essas curiosidades remetem à vida deles. Então a gente pega também um personagem bíblico que tem a ver com aquele animalzinho, a gente descobre um que tenha características parecidas e a gente trabalha daí em cima de questões de moralidade, né, de como a criança ser uma criança melhor, mas que seja melhor para a sociedade, que seja melhor para a família, sabe? Então essa semana, por exemplo, a gente trabalhou com eles
principalmente 3 temas em específico, que foi a coragem de fazer o que é certo, a força, que na verdade cada um de nós tem uma força. Deus dá pra gente, né? A gente acredita nisso, que são os dons. Né? Você tem um dom, por exemplo, de falar aqui, né? Nesse programa. Então, isso é um dom que Deus dá. Então, eu falo para eles que esse dom é a força que Deus dá pra gente e a gente deve usar para ajudar o próximo, que é o que você faz aqui também, né? E a terceira coisa que a gente conversou com eles sobre é a confiança. A confiança neles mesmos, de que eles têm que ter a confiança própria, mas em especial que precisam ter confiança em Deus. Então, esses foram os 3 temas que nós trabalhamos essa semana com eles. E aí, eles levam isso pra vida deles, né? Se divertem lá com as coisas do fundo do mar, enfim. Tem um trabalho que tu faz com fantoches, que é bem sim, lúdico, né? Sim, eu tenho. Chama atenção. Eu tenho. Também. Até eu acho que eu vou pedir, de repente, você coloca depois um pedacinho aí para o pessoal assistir. Eu tenho um canal que se chama Bíblia em Versos, um canal do YouTube. Convido a todos, por favor, se inscrevam. Tá aqui abaixo, né? já o canal dela. Isso. Aqui já pode poder compartilhar. Se inscreve lá. É um canal, mais para historinha, para crianças mesmo. Então, assim, os pais não precisam se preocupar, porque nesse canal não vai ter nada obsceno, nada indecente, nada, é tudo com bonecos, certo? Então eu conto histórias, quase todas elas histórias da Bíblia, por isso que o canal se chama Bíblia em Versos, e a gente trabalha ali com os bonequinhos, vão contando histórias, enfim, é isso aí. Claro. Falando um pouquinho da parte de metodologia de ensino, né? É um trabalho diferente que a Escola Adventista faz, né? De sair do convencional, sair daquela educação convencional de anos, e fazer algo diferente, despertar na criança e no aluno um olhar diferente sobre temas e sobre coisas que acontecem no cotidiano, né? Sim. Então acho que essa tua vinda para cá tem muito a ver com isso, com um olhar diferente sobre a educação também, porque a educação mudou muito, né? Sim, mas a Escola Adventista, a nossa aqui em Juí e a rede Adventista, ela prima muito por isso, né? De ver formas diferentes de como você ensinar um aluno. Hoje não é só sala de aula, não é, né? Não, nós temos as questões também de, nós falamos, geralmente as escolas usam passeio pedagógico, mas nós fazemos pesquisa de campo, né? Então tem uma das nossas parcerias, o mesmo patrocinador teu aí, que é com o Sesc, né? Então nós vamos fazer a pesquisa de campo com turismo pedagógico. Né? Então são vários projetos que nós já estamos organizando dentro disso, porque é muito fácil tu ficar ali só com aquele material didático e a criança não ter a prática. Ele precisa da teoria, a teoria é muito importante, precisamos dela, mas a prática que vai concretizar esse aprendizado, né? Ela que vai fazer a diferença no dia a dia da criança, dentro da sala de aula e nas convivências que ela vai ter, né, depois, em questões de com pessoas e em outras trocas que ela vai ter também, né, claro. Em alguns momentos. Até porque uma coisa importante a gente colocar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, é que todos nós, existem 4 tipos de aprendizagem. 4 tipos de aprendizagem. Às vezes a nomenclatura muda um pouquinho, mas eu gosto de usar as 4 que eu vou usar aqui. A gente tem o analítico. O analítico é a criança, ou adulto, ou adolescente, que ele gosta de informação. É aquela pessoa assim, que você vai dar uma aula para ele, a aula de sala de aula é a melhor que tem, porque o professor vai passando conteúdo e ele adora, porque ele quer ingerir conteúdo. Então aquilo vai entrando para ele de modo... O detalhe do detalhe. Detalhe do detalhe. Ele quer informação. Quanto mais informação ele tiver sobre o assunto, melhor. Esse é o analítico. Aí nós temos uma segunda pessoa, que é o dinâmico. Depois a gente tem o imaginativo. Depois a gente tem o prático. Esses 3 últimos, eles não são muito da teoria. Eles são mais do, por exemplo, o prático, eu sou prática. Eu sou uma pessoa prática. Fazendo a avaliação minha, descobri que eu sou prática. Quando eu estou ouvindo alguma coisa, eu já fico imaginando, como é que eu vou fazer para colocar isso em prática na minha vida? Entende? Como é que eu vou fazer isso para colocar esse conteúdo na minha vida? O imaginativo não, o imaginativo ele já é um pouquinho diferente. O imaginativo ele já é aquela pessoa que ele fica pensando assim, tá, eu vou pegar isso que ele tá fazendo e eu vou fazer desse jeito. Ele vai fazer do jeito dele. Uhum. Ele tá ouvindo, mas ele já quer fazer de outro jeito. Mas ele vai ter o mesmo resultado, mas ele, entende? E aí tem ainda o dinâmico, que é uma outra estrutura. Mas, por exemplo, esses últimos 3, o dinâmico, o prático e o imaginativo, diferente do analítico, eles gostam de coisas mais práticas. Encenações, vivenciar. Então, um aluno que fica só dentro de sala de aula, e detalhe, de cada 10 alunos, 7
ou 8 são ou imaginativos, ou práticos, ou dinâmicos. E só 2, né? Só ali 10%, talvez um pouquinho mais, que são analíticos. E muitas vezes nas escolas e nas faculdades e tudo mais, a gente ensina só como se todo mundo fosse analítico. A mesma coisa. É o contrário, 80% pro analítico e 10 a 20% Aí você entende porque muitas pessoas hoje não conseguem aprender. Entende? Sim. Antigamente, a gente que é mais velhinha, acho que tá do que você, antigamente a gente se obrigava a fazer isso, entende? Aprendia na obrigação, você tinha que decorar, decorava, não aprendia nada. Decorar não é aprender. E às vezes a gente como escola, é isso que a escola adventista busca, né? Não que é perfeita, não é. Mas a gente busca isso, a gente abrir um leque um pouquinho maior para que a gente possa atingir os alunos. E por isso a importância dessas trocas, porque desses 4 tipos que falou de perfis de aprendizagem, o que acontece? Um completa o outro. Né? É importante ter aquele que é super dinâmico, que é bem falante, mas é importante ter aquele que vai documentar. Né? Então, em todas as fases da nossa vida, aqui no teu trabalho, né, tu vai precisar desses perfis para completar o teu trabalho. Então, é essa ênfase da educação adventista, né? Tem os diferentes, tem as coisas que vão que é uma engrenagem. Um vai ajudando o outro até fechar esse conhecimento. Claro, é um mundo muito diferente, né? Tempo que eu era estudante ainda, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito de decorar. Tinha um professor que cobrava exatamente aquilo que estava no livro. Então, tu ficava uma noite inteira decorando uma frase, decorando um parágrafo, porque aquilo poderia cair na prova e tu teria que colocar aquilo. Hoje a educação já vai para um outro caminho, focada mais para mostrar como se faz e mostrar como é na prática, na vivência. Isso cria alunos diferentes. Só que daí tem um outro lado, que é o lado da família em casa. Será que as famílias estão preparadas para trabalhar e para ter esse cenário também dentro de casa? Então é uma discussão que é interessante, né? Olha, para você ter uma ideia, a questão é do nosso cérebro. Um adolescente, ele consegue começar a decorar coisas para ficar na mente só depois dos 16 anos. Até então, pode mandar decorar, ele vai decorar. 2 dias depois ele não sabe mais nada do que ele tá falando, do que ele decorou. Até nós adultos somos assim. Porque o decorar não é, para algumas coisas, uma poesia, por exemplo, né? Eu tenho alguns textos textos da Bíblia, por exemplo, eu aprendi desde pequena sobre textos da Bíblia. Então esses textos eu decorei. Até hoje eles estão na minha mente. Entende? Mas existem coisas que não ficam na mente da gente. Porque a nossa mente, ela é um mundo desconhecido, Sim. né? Mas é importante a gente entender que o mundo mudou também, né? E aí entra um pouco isso que você falou, da questão das mídias, o que isso influencia, né? Tem influência também sobre isso, Claro, né? porque eu fico pensando assim, Moni, a escola tá diferente, a escola tá mudando, a escola tá tentando colocar em prática uma educação diferente, mais prática, mais inclusiva, enfim. Sim. E do outro lado, os pais foram criados numa escola que era totalmente diferente dessa, né? E aí pode haver um conflito da criança tendo um preparo na escola e não tendo uma base em casa para sustentar aquilo que está vindo da escola. Acontece muito isso, com a interferência que tem na vida da criança, esses 2 cenários, de uma família que não foi preparada na prática, né, que estava naqueles 10% do analítico, que foi preparada daquela forma, para uma criança que é o oposto disso, está sendo preparada ao oposto disso hoje. É por isso que é importante, como eu sempre falo com os pais, a parceria escola e família. Estar presente, né? Precisa. Nós agora temos contraturno ali na escola, né? Então, nós temos os alunos que da tarde, que estudam pela manhã, ficam ali com toda uma estrutura pedagógica e mais questões alimentares também. E à tarde eles vão para aula, frequentam a aula normal ali, né? E o que a gente vê? Nós temos um momento do contraturno de fazer os temas. Só que algumas coisas, a escola também está, eu digo assim, apoiando, sendo um suporte para a família nesse sentido, né? Temos o momento do tema, mas o que nós combinamos com os pais também? Olha, vai ter tem um momento que você precisa olhar esse tema, acompanhar o filho, porque a aprendizagem, ela se dá em vários momentos. Então, esse envolvimento emocional de sentar, conversar com o filho, essa intimidade, ela precisa acontecer.
né? Então, por isso, dessa parceria que a gente fala, né? Ela vai se consolidar a aprendizagem, mas ela vai ser tanto mais efetiva quando tem essa parceria escola e família, né? A escola, muitos pais pensam que mandam o filho para a escola e que a obrigação é da escola de educar, mas não, tem que ter uma parceria, ambos estão educando. Eu nem diria parceria. Diria o quê? Eu não diria parceria. Porque assim, a escola, ela está, qualquer escola, seja adventista, seja pública, seja outras particulares, a escola ela está ali para ela auxiliar os pais na educação dos seus filhos. Ela é um complemento, vamos dizer assim. Essa é a palavra certa, é complemento. A escola escolariza. É. E quem educa é a família. Então hoje o que a gente nota é que a gente tem pais que acham que a escola precisa educar os seus filhos. Que é toda a responsabilidade da escola. Não é. Lamento informar, com tristeza no coração, tristeza não, porque na verdade nós como pais, né, eu sou mãe também, eu tenho que colocar meu filho na escola porque existem coisas que ele vai aprender que eu não sei ensinar. Então assim, a escola tem coisas que a escola vai ensinar que eu como mãe não consigo ensinar. Matemática, eu sou horrível em matemática, não sei matemática. Quem vai ensinar matemática para meu filho? É a escola, professor, certo? É um professor de matemática. Quem vai ensinar ciências, biologia, filosofia, quem vai ensinar português, quem vai ensinar o inglês, as línguas, né? Então, não sou eu, porque eu não tenho obrigação como mãe de saber tudo isso. Agora, as questões morais, somos nós pais que precisamos passar para os nossos filhos. Mas a gente quer que, muitas vezes a gente coloca, não, a escola que tem que fazer isso. Eu posso ficar o dia inteiro trabalhando, eu não quero ficar um tempo com meu filho. E olha, eu vou dizer para os pais que estão me escutando agora, é muito importante ter tempo para os filhos. Tempo para ficar com eles. E existem alguns antigamente, né, hoje até não tá mais tanto assim, mas ninguém nem fala mais sobre isso, mas eu lembro que antigamente começou assim um papinho assim de que assim, não, o importante não é o tempo com o filho, é a qualidade do tempo. Então assim, ó, você fica 10 minutos com seu filho, 1 hora com seu filho e é um tempo de qualidade, ó, parabéns para você. Parabéns. Você acha que um filho precisa de 1 hora só com o pai para o pai educar todas as outras questões que a escola não pode educar? Em 1 hora por dia? Então, isso é complicado. A gente sabe que a gente vive numa sociedade em que temos que trabalhar. Mas muitas vezes a gente quer ganhar para dar. Para dar para os nossos filhos uma vida melhor, para dar uma estrutura melhor para os nossos filhos. Mas os nossos filhos não precisam de dinheiro. Eles não precisam de coisas. Os nossos filhos precisam de educação, de amor, de carinho, de tempo, de conversa. O que eu vejo hoje, Diogo e Maria do Carmo e ouvintes, é o seguinte, queridos, a gente não tem tempo mais de conversar com os filhos. E aí eu entendo, e agora eu falo como terapeuta familiar e trabalho nessa área, a gente entende porque tem tanta gente doente emocionalmente. E o que eu acho mais incrível nisso é que o tempo não volta nunca mais, né? Não volta. Mas a criança de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, é um momento que ela vai estar ali, logo ela vai crescer e logo ela vai embora. E geralmente acontece lá no final de ter pais arrependidos, de ter pais reclamando de não ter tido mais tempo, ou lá na frente arrependidos por não ter dedicado isso, né? Sim. Então é um tempo que é tão rápido, né? E a gente tem que Diogo, aproveitar faz tanto. uma conta pra mim aí, porque eu sou ruim de conta. Você é bom de conta? Pega a tua calculadora aí e calcula. Ó, 365 vezes 18. Que número que vai dar? 6.570. 6.570. Ok. 6.570 são os dias que você tem para ficar com seu filho. Porque depois disso ele vai embora. Passou um dia, não são mais 6.570. Agora já são 6.200 e pouco. Em 1 ano. E vai diminuindo. E vai diminuindo. É esse o tempo que você tem 6.000 dias, e lá vai para um pouquinho mais, você tem para ficar com seu filho. Para você educá-lo. Para você manjar ele, trabalhar com ele, passar tudo aquilo que você aprendeu. O problema é que a gente não quer, a gente só quer ter filho, porque é bonitinho ter filho. Entende? Sim. Então eu até aconselho as pessoas quando vou nos lugares fazer palestra e tal. Gente, a gente não é obrigado a ter filho. Entende? Claro. Deus nos deu esse privilégio de termos filhos. E quando a gente tem filho, na verdade, a gente está replicando uma coisa que só Deus tem esse poder, que é dar a vida.
né? Um homem e uma mulher juntos, eles conseguem dar a vida. A vida é como se eles fossem, naquele momento, como se fossem Deus. Entende? E Deus nos deu esse privilégio. Só que é só colocar uma vida no mundo? Quer dizer, eu vou lá, coloco uma criança e não cuido mais dela, eu não me importo mais com ela? Sim, eu preciso tirar tempo para ela. Tempo para estar com ela, tempo para educá-la, ensiná-la, né? E tem até um verso na Bíblia que eu gosto muito que diz assim, ensine a criança no caminho que ela deve andar. E até quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Entende? Então, assim, ensina do jeito que você quer que as coisas aconteçam e vai dar certo. Só que nós temos um problema. Ó, se eu estiver falando demais, vocês me avisem. Não, que isso. A gente... uma aula toda. A gente tem um problema, Diogo e Maria do Carmo e queridos telespectadores, que é o problema que nós fomos educados também, de repente, por pais que não tiveram tempo pra gente. Sim. Trabalhavam bastante, né? Muito mais do que hoje. Talvez eles não conseguiram nos dar o que a gente consegue dar para os nossos filhos trabalhando menos. E uma sociedade que dá mais valor, às vezes, ao ter do que ao ser. Sim, sim. Então, assim, então vamos pensar nos nossos pais que muitas vezes também não tiveram tempo e a gente replica isso dentro da nossa família. O que eu acho sensacional, assim, eu gosto de dar o exemplo do meu pai. O meu pai, ele teve uma família bem desconectada, uma família complicada. Mas o meu pai, quando ele casou com a minha mãe, ele escolheu. E ele falou pra mim, ele falou assim, quando eu casei com a sua mãe, eu escolhi ser um pai diferente do que meu pai foi. Eu escolhi ser um marido diferente do que meu pai foi pra minha mãe. Então, isso também tem a ver com escolha. Eu posso escolher. Entende? Ninguém é obrigado a ser o que não quer ser. E aí eu falo, não, mas eu recebi essa educação, então eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Então, assim, não é isso. Nós temos o poder da escolha. Eu posso escolher ser diferente. Vai ser mais difícil eu ser diferente porque eu fui educada de um jeito errado. Meus pais não educaram porque eles quiseram me educar errado. Sim. Nenhum pai. Era o conhecimento que ele tinha naquele momento. Era o conhecimento que ele tinha naquele momento. Nenhum pai, em sua sã consciência, ele vai fazer isso. Entende? A não ser aqueles que têm problema emocional, são narcisistas, sei lá o quê, Claro. né? Mas assim, aqueles pais em sã consciência podem ter errado pra caramba. E a gente é mãe aqui, não sei se você Sou pai de é três pai meninos. de 3 meninas. Você sabe que você já errou. Você sabe que já Claro. errou. Mas você errou querendo errar? Nunca. Nunca. Entende? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Agora eu sou fruto de erros também. Mas como é que eu vou mudar isso? É com mais esforço do que aqueles que erraram menos com os filhos. Claro. Entende? Claro. Eu vou ter mais luta do que uma outra que os pais fizeram tudo direitinho, por exemplo. Sim, entendeu? exatamente. Nunca faz tudo direitinho, mas enfim. Certo? Então eu penso dessa forma, que nós precisamos, como pais, escolher educar de forma diferente e pagar o preço. Cabe a gente fazer a mudança daqui pra Isso. frente. O passado tu não pode voltar atrás, mas Exato. daqui pra frente tu pode fazer diferente, Exato. depende de ti. Né? Quem sabe mais à frente a gente até possa conversar, ou vamos misturando já a coisa aqui. Vamos conversando, que a conversa tá boa. Porque eu fico pensando assim, né? A gente até tava conversando hoje com a Maria do Carmo sobre isso. Às vezes a gente faz coisas para os nossos filhos que a gente se arrepende. E existe como reverter o quadro, sabia? Existe. Mas tem que querer. E uma das técnicas que a gente, até dentro da terapia familiar, a gente trabalha, é a técnica do perdão, né? São os pais fazerem uma lista daquilo que eles lembram que fizeram de errado. Eu me lembro quando eu fiz isso com a minha filha, né? Minha filha é filha única, eu só tenho a Laura. E aí, ai gente, quantas coisas eu errei com ela. E aí ela tinha o sonho de ir pro internato. Porque a nossa rede adventista, ela não tem só escolas, ela tem internatos também. E eu sei que a maioria deve estar me ouvindo pensando assim, meu internato é aquele negócio que o filho é colocado lá, porque ele é sem vergonha, porque ele não sei o quê, porque é Vou prender ele lá. prender ele lá, entendeu? Não, nós temos internatos maravilhosos, inclusive aqui no sul do Brasil, nós temos um aqui no Rio Grande do Sul, em Taquara, que se chama IACS, nós temos um em Santa Catarina, que se chama IAESC, e nós temos um no Paraná que se chama IAP, que agora se está chamando FAP, porque é uma faculdade também. Sim. Os alunos querem ir para lá. Fora o que temos fora do país, né? Ah, sim, fora do país nós Também temos tem, também. claro. Nós temos em São Paulo, nós temos 2 internatos. Nós temos um internato na Bahia, nós temos um internato no Pará. Nós temos, aqui no Brasil, acho que são, se eu não me engano, 8 ou 9 que nós temos, só aqui no Brasil. E fora do Brasil temos outros também. Então não é assim, ó, lógico, tem pais que mandam os filhos para lá
Porque o filho tá dando problema. Não tô dando conta. Mas vou te dizer que o colégio de internato hoje, o nosso, eu não sei de outras denominações, mas o nosso, se na entrevista o diretor que está entrevistando, ou a coordenadora, a orientadora, descobre que o filho está indo para o internato sem ser da vontade dele, eles recomendam para os pais que não coloquem. Entende? Tem que ir de livre e espontânea vontade. Ele quer ir para lá. E a minha filha tinha um sonho de ir para o internato. Porque eu fui criada no internato. Fui criada no internato por quê? Porque meus pais eram professores de um internato, então eu cresci, eu não era interna, mas eu cresci do internato. E a gente sempre falava isso para ela. Filha, internato é legal, nossa, como é gostoso, é divertido. E aí teve uma fase da minha vida e a do meu esposo que nós fomos chamados para trabalhar no internato e ela era pequenininha. Sabe? E era o mundo dela. Porque internato é um lugar afastado da cidade em que a criança fica livre, né? Eu me lembro, nossa, quando eu era pequena. Fala mais, Moni, pra nós, assim, o que é bem uma rotina de internato? Até para quem tá nos ouvindo e vai nos assistir também. De repente queira ir, né? Então, queira colocar os filhos lá. Eu ia fazer o que eu ia fazer. Então, tá bom. Como que funciona essa questão do internato? Como que é uma rotina lá dentro pra gente poder entender um pouquinho mais como é que funciona? Tá, o internato é como se fosse uma escola com hotelaria, certo? Então o aluno vai para lá, ele mora num quarto, em um quarto especial. Hoje a maioria dos internatos, os quartos têm frigobar, os quartos têm até televisão, não a televisão aberta, mas tem a televisão, geralmente nos internatos nossos, tem acesso livre a redes fechadas, né? Alguns canais em que eles podem assistir e tal, mas também não é... Poucos assistem, porque nem tem tempo para isso. E eles têm uma rotina muito intensa. Rotina de estudo, rotina de corais, aula de canto, aula de música, esporte. Quase todos os nossos internatos têm ginásio, piscina, academia. Quer dizer, você tem uma cidade lá dentro. E até que idade a criança pode ficar lá no internato? Não, os nossos internatos funcionam assim. Alguns dos nossos internatos, eles são só de ensino médio, né? Alguns permitem que os alunos vão ali quando entra no Fundamental 2, não é o recomendado, né? Ali no 6º ano, 7º ano. O que eles mais recomendam é a partir do 9º ano. Claro. A partir do 9º ano que... Já é uma preparação. Ele já está mais madurinho, já consegue ficar longe dos pais, já consegue se virar sozinho na questão de lavar uma roupa. Desculpa, apesar de... São mais independentes. Né? Apesar de que no internato, os nossos internatos, existe um trabalho de lavanderia que lava a roupa dos próprios alunos e tudo. É uma estrutura muito legal, legal. E eles têm as refeições lá, né? Uma refeição vegetariana. Em todos os nossos internatos a refeição é vegetariana. Mas, então tem programações, festa da amizade, festa disso, festa daquilo, os corais, as saídas, os torneios entre eles, as Olimpíadas que fazem. Então, assim, é muito legal, muito legal. E aí, quando a gente foi para esse internato trabalhar e a nossa filha era pequena, ela se envolveu nessas coisas, né? Então, ela criou uma vontade enorme. Eu quero estar aqui também quando eu for grande. Claro. E hoje ela está, né? Hoje a minha filha mesmo tá nesse que a gente foi com ela, quando ela era pequenininha. Ela escolheu voltar para lá, aquele lugar, que é lá em Maringá. Não é bem Maringá, né? É Ivatuba, é uma cidade próxima. Se chama FAP, né? A Faculdade Adventista Paranaense. E ela tá fazendo a faculdade dela lá. Conclui o ensino médio e já faz o curso. Lá nessa FAP, sim, eles têm desde o ensino, eles têm desde dos pequenininhos, mas não como internos. Claro. Daí são as da cidade. Aí os externos vêm, eles vêm de fora, vêm da casa, estudam e voltam para casa. Mas os internos aí, a partir aí do 7º ano, 8º ano, que pode entrar dentro do internato, dependendo, né? E aí eles fazem o ensino médio. Se formarem no ensino médio, se quiser continuar, nessa FAP tem faculdade. No nosso aqui do Rio Grande do Sul, só tem até o 3º ano do ensino médio. Em Santa Catarina também tem até o 3º ano do ensino médio. Mas nós temos aqui no Brasil, acho que são 5 faculdades ou universidades. Nós temos o NASP, que é uma universidade que está em São Paulo, certo? E o NASP é uma baita de um... Lá, eu não sei se vocês já ouviram falar, é lá que a gente tem o nosso museu de arqueologia, que o Dr. Rodrigo Silva é o arqueólogo-chefe lá, entende? E lá muito ele isso, lá é o NASP, certo?
É lá onde o Rodrigo mora e Legal. tem esse museu. Então, assim, é uma estrutura muito legal. Então, quando as pessoas pensarem em internato, de outras denominações eu não sei, mas da nossa, eles... É uma realidade diferente. Mas voltando que a gente estava, porque a gente entrou em esquema de internato. Precisava falar desse internato. É algo importante para quem não conhece. Exatamente. Mas quando a minha filha foi para ir para o internato pela primeira vez, nós fizemos esse momento da bênção com ela e do perdão. Eu e meu esposo, nós escrevemos no papelzinho tudo que a gente lembrava que a gente tinha feito de coisas assim que a gente sabe que a gente errou como pais. Claro. E aí eu me lembro que foi uma sexta-noite. Nós sentamos na sala com ela e falamos, filha, nós queremos fazer esse momento com você agora. E você não vai falar nada, tá, filha? Você vai ficar quietinha. Você vai só ouvir a mamãe e o papai. É um momento muito emocionante, porque a gente vai falando, filha, a gente queria pedir desculpa por isso, por isso, por isso. Daí tinha coisas que ela ficava olhando assim, nossa, mas eu nem lembro que vocês fizeram isso, né? E aí a gente em lágrimas assim, mas a gente fez, a gente quer o teu perdão. E ela, daí ao mesmo tempo, quando ela vê que a gente se emocionou, ela se emocionou junto também. E foi um momento bem gostoso, assim, em que ela falou assim, sim, eu perdoo vocês, é tão bom, Isso. sabe? Porque a gente pede desculpa por coisas que a gente fez, que talvez nem ela lembrasse, mas ela entende também que pai e mãe são humildes o suficiente para pedir perdão. Claro. E, Mônica, né? tu me falando agora, me veio em mente uma questão. Quantos e quantos pais não sentem um sentimento de culpa, às vezes, porque o filho saiu de casa e precisava ser dito algo, precisava ser feito esse momento de pedir perdão, de pedir desculpa por alguma coisa, e aquela mágoa se arrasta por anos e por anos e por anos, e a gente não consegue enfrentar isso, né? E dói, né? Dói muito. Pesa imagina. no ombro. Né? Porque é normal, a gente é humano, a gente erra. Eu, como pai, agora eu tô falando, eu fiquei pensando, eu preciso fazer isso. Porque Sim. tem muitas coisas que em mim não estão ainda bem trabalhadas em relação a erros que eu posso ter cometido como pai e tudo mais, né? Sim. E quantos pais estão nos assistindo agora e gostariam de pedir perdão? Então, sim. É importante isso, é libertador pro pai, né? Muito mais, às vezes, pro pai do que pra criança, que muitas vezes nem lembra daquilo que aconteceu, mas Sim. também pode ser libertador pra criança. Né? Ontem até a gente também está fazendo umas palestras à noite para as famílias, né? Na escola essa semana. E ontem à noite até a gente conversou um pouquinho sobre perdão, né? E o quão é importante perdoar. Né? E aí, na saída, uma pessoa veio e perguntou assim para mim, mas como é que eu faço para perdoar quem já se foi? E aí eu expliquei para ela, né? Eu falei assim, vamos relembrar o que eu falei hoje à noite? Perdão não é pro outro. Quando a gente perdoa, a gente tá fazendo bem é pra gente. Entende? Então eu falei pra ela, essa pessoa que já se foi, ela não vai mais ouvir que você... Mas ela não vai dizer, eu te perdoo. Né? Ela não vai ouvir isso de você. Mas você vai ouvir isso. Eu perdoo essa pessoa que já está morta. Eu perdoo pelo que ela fez. Porque eu quero viver em paz. Claro. O perdão é pra mim. Não é pro outro. Não é pro outro. Mas pro outro é importante? É também. Pros nossos filhos é importante? Muito. Inclusive, eu sempre aconselho assim, já atendi pessoas que elas me disseram assim, meu pai nunca vai pedir perdão pra mim. E o que eu faço? Meu pai nunca vai fazer esse momento comigo. Minha mãe nunca vai fazer esse momento comigo. E o que eu faço? Eu sempre aconselho, vai e faz você. Manda ele sentar, fica sentadinho, eu preciso conversar contigo. E eu queria dizer, isso é terapêutico também. Tá? Os terapeutas aconselham isso. Os bons terapeutas aconselham isso. Vá, coloca seu pai e sua mãe sentados e fala, vocês fizeram isso, isso e isso pra mim. E foi muito ruim pra mim. Foi muito terrível, eu sofri bastante. Mas eu queria dizer pra vocês que eu sei que vocês não fizeram por querer. E eu perdoo vocês. Então, quando o pai e a mãe não conseguem fazer, o filho vai. O filho que já tem, de repente, uma maturidade para ir, vai e faz. Tem que partir de alguém a iniciativa. Né? Tem que partir de alguém. E tem mais ainda. Eu até aconselho assim, por mais que eu não acredite em vida após a morte, porque biblicamente não existe isso, mas eu acredito em que, às vezes, o significado psicológico é até ir lá no túmulo e falar em voz alta. Entende? Se isso vai fazer bem para você, pode ir no túmulo e falar em voz alta. Claro. Entende? O morto não vai ouvir. O importante é entender que o perdão é pra ti. É pra muito mim. mais pra ti. Exato, sabe? Então, esse momento de a gente fazer com perdão com os nossos filhos, lógico, eles têm que ter já uma maturidade,
né? Tem que ter ali já os seus 12, 13 anos de idade, ali já tem maturidade para isso. Até os 10, a partir dos 10 anos, eles já estão entrando na adolescência, eles já podem ter essa maturidade. Para os filhinhos pequenos, aqueles pais que têm filhinhos pequenos, eu já aconselho o seguinte: errou, fala, filho, me desculpe, papai gritou agora, papai tá errado, mamãe tá errada, me desculpe. Não tem problema, só que tem gente que, como aprendeu a nunca receber o perdão dos pais, então continua nesse processo. Não posso pedir perdão para um filho. Imagina eu pedir perdão para um filho que é pequenininho. Claro. E também acontece, Moni, de pais e filhos de idades bem maiores. Pais já com 60, 70 anos, o filho com 40, e que há uma coisa lá da infância que não foi tratada ainda. Exato. E olha, não é uma não, são milhares de famílias que têm isso aí. Eu escuto muito, nunca vou perdoar meu pai, porque eu nunca vou perdoar meu filho, por isso, não, pare um pouquinho, alguém vai ter que ceder em algum momento, senão vai ter uma vida inteira carregando um sentimento que faz mal, né? Quem sofre? Quem tá sentindo isso, com certeza. O perdão, quando a gente não perdoa, né? Ontem eu falei na palestra, quando a gente não perdoa, é como se a gente a gente tá tomando veneno, querendo que o outro morra. Exatamente. Porque sou eu que me prejudico. Quantas e quantas vezes, eu não tô falando isso só de pais e filhos, mas quantas e quantas vezes alguém fez alguma coisa pra mim, ele nem sabe que fez. Claro. Eu tô magoado, eu tô chateado, eu tô quase morrendo porque a falta de perdão causa dores, causa problemas. É um pouquinho de veneno a cada dia, aquilo vai piorando aquela Sim, ontem mesmo eu contei uma história de uma amiga psicóloga minha que atendeu uma pessoa que ela morreu porque ela não quis perdoar. Não tinha nada, ela tinha como se fosse esclerose múltipla, os negócios que ela, sabe, toda... Nossa, os nervos dela, tudo assim, tensos, ela não conseguia mais caminhar. Ontem eu até esqueci de falar pro pessoal que ela andava de cadeira de rodas, mas os médicos não achavam o problema dela. E aí a psicóloga achou o problema e disse assim, você precisa perdoar ele. Jamais vou perdoar. Meses depois estava morta. Sim. Por quê? Porque escolheu claro. não perdoar. Que legal. Você que está nos assistindo aí, preste atenção nesses ensinamentos aí, porque olha, perdoar. É uma dica, bem. Você faz se você quiser, isso não é obrigado, aí. Né? Que bacana que a gente está tratando desses assuntos e abordando esses assuntos que podem ser importantes para tantas pessoas que estão nos assistindo e pode ser libertador para tantos e tantos pais, filhos, para tantas relações aí. E a gente espera, esse é o intuito do podcast, é tentar ajudar várias e várias pessoas. Quero entrar num assunto agora contigo, com vocês, com a Maria do Carmo e com a Moni, em relação ao mundo tão tecnológico, mídias sociais, enfim, né? O impacto que isso tem na criação dos filhos e na educação deles, porque o acesso à informação está aí, em celulares, smartphones, através de smart TVs e tudo mais, e a gente precisa ter um cuidado, porque isso gera um impacto, tanto na vida familiar, quanto na vida e na educação das nossas crianças, tá? Antes de te perguntar sobre isso, só queria citar rapidamente nossos apoiadores aqui. O Senac Juí está nos apoiando. O Senac tem o curso de Tecnologia de Informação, de TI. Então, você que tem que quer se inserir no mercado de trabalho, quer uma recolocação melhor, procure o Senac, curso de técnico em informática, disponível a preços muito acessíveis, parcelamentos muito acessíveis. A Krieger Odontologia, recuperar a autoestima, recuperar o prazer de uma mastigação adequada e boa, a autoestima através de um sorriso, não tem preço. E a Krieger Odontologia, a doutora Jennifer, eles estão lá de portas abertas para receber vocês, para uma análise, para uma avaliação sem compromisso. Procure a Krieger Odontologia e você vai ter lá o melhor atendimento. A Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizzaria da região, a melhor pizza de Juí, em um momento, em um lugar que foi criado para que você viva momentos incríveis e uma experiência única com a sua família, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você gosta, enfim, um ambiente muito bacana da melhor pizzaria da região, Sabor da Serra. Sulmob, o melhor aplicativo de mobilidade urbana de Juí, com corridas a partir de 7,49, isso mesmo, 7,49, Sulmob é o seu aplicativo, é o maior aplicativo de mobilidade urbana de Ijuí, motoristas treinados, mais carros disponíveis. E você pode chamar a Sulmob pelo celular. Você que não quer instalar o aplicativo no Android ou iOS, chama pelo celular, que é o 992278686. Uida Energia Solar, se seu sistema de energia solar a preço muito acessível, você com preço muito baixo,
com uma possibilidade de parcelamento no boleto, no cartão, enfim, você pode ter o seu sistema de energia solar na sua casa e pode economizar com isso. Então, procure a Uida Energia Solar e tenha a melhor empresa com todos os funcionários que fazem, desde a primeira visita até a instalação, são próprios da Uida, o que dá garantia, e a Uida fornece a todas as pessoas que contratam o serviço dela 7 anos de garantia sobre o seu sistema de energia solar, o que é único no mercado. Nenhuma outra empresa oferece 7 anos de garantia. Grupo Alquimia, quando o assunto é limpeza, uma empresa certificada. Quando você contrata o Grupo Alquimia, diferente do que muitas outras empresas de faxina, de limpeza e tudo mais, você contrata uma empresa com profissionais qualificados, treinados, que eles vão até a sua casa com todos os produtos inclusos. Então você contrata os profissionais, eles já levam os produtos adequados para a limpeza da sua casa e fazem todo o trabalho de limpeza e você não se preocupa com nada. Então é muito bacana ter uma empresa certificada e com qualidade. Márcio Ótica e Joalheria, mês de março é o mês da mulher no Márcio Ótica e Joalheria. Muitas ofertas, relógios com 30% de desconto, óculos de sol com 50%, ambientes de semijoias, foi montado um ambiente com semijoias com 50% de desconto. Visite Márcio Ótica e Joalheria. Se você quer fazer uma consulta pela tarifa social, você consegue fazer o agendamento lá na Márcio Ótica por R$150 e consegue fazer o parcelamento do seu óculos na melhor condição e um produto de qualidade. E também está junto conosco o CTK Ijuí, o maior e melhor clube de tiro da região, agora com a Arena Airsoft, para você poder brincar e participar de uma competição bacana, uma competição saudável na Arena Airsoft do CTK Ijuí. Voltando aqui para a nossa entrevista então com a Maria do Carmo e com a Moni. O nosso mundo é muito tecnológico hoje, né? Hoje se cair o WhatsApp no mundo hoje, vai ter gente pulando do penhasco apavorado porque ninguém consegue viver sem esse brinquedinho aqui que é o celular, seja para o trabalho, seja na vida social, seja por descontração, enfim. E as nossas crianças não são diferentes disso. A gente vê crianças com 2 anos de idade e o pai assim, dá o celular para ela parar. Dá o celular para ela parar de chorar, né? Bota um filmezinho ali que ela para, e isso é cada vez mais comum. Como lidar com isso no ambiente familiar, no ambiente de educação hoje? Muito bem. Falo eu, Maria do Carmo? Vamos lá. Gente, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele se alimenta daquilo que chega até ele. Seja daquilo que a gente ingere, né, em questão alimentar, ou seja, aquilo que a gente ingere com os nossos olhos ou com os nossos ouvidos, certo? Nosso cérebro ele trabalha com isso. Então, assim, você acabou de falar aí sobre a questão das crianças que com 2 anos de idade, elas já estão nos smartphones e enfim, os tablets. Eu tenho aqui uma pesquisa, deixa eu achar onde é que tá isso aqui, gente. O mercado já criou até tablets específicos para esse tipo de criança, que tu coloca no banco de trás do carro, enfim. Isso. Eu vou falar decora aqui, porque eu não tô achando aqui na minha pesquisa, que eu queria falar bem certinho para você. Achei aqui. Olha só. Tem uma pesquisa que foi feita segundo a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de Pediatria. Eles fizeram uma pesquisa que diz assim: crianças de 0 a 2 anos não deveriam de ser expostas a nenhum tipo de tecnologia. 0 tecnologia. Até os 2 anos de idade. As crianças de 3 a 5 anos de idade, o acesso deveria ser restrito a 1 hora por dia, no máximo. E as crianças de 6 a 18... de 6 a 18, e agora pasmem, isso segundo esse estudo dessas 2 academias de pediatria, de 6 a 18, o acesso deveria de ser apenas de 2 horas por dia. Hoje em dia, as nossas crianças, elas ficam de 4 a 5 vezes mais do que o que é esperado para elas. Além do mais, o que são essas exposições? O que elas assistem? Né? Hoje em dia nós temos aplicativos e questões que os pais conseguem, achei muito interessante, outro dia estava no Instagram e vendo, e aí uma propaganda de um aplicativo em que a mãe consegue regular, quando está na hora do filho parar, ela aperta no botãozinho lá, o celular do filho apaga e ele sabe que ele não vai ter mais. Uhum. Isso é muito legal, é uma boa estratégia para quem não conseguiu regular até aqui e quer começar a regular. E a tecnologia a favor da educação. Exato, exatamente. É lógico que eu aconselho os pais, por exemplo, nossa, meu filho fica lá 8 horas por dia no celular. Como é que eu vou tirar isso? Já é viciado. Já é viciado. Uma criança que fica mais de
3 horas dentro de um celular, você imagina. Na escola ele não pode ficar. Não deveria. Na nossa ele não pode ficar. Não fica. Né? Então, assim, pelo menos na escola ele fica ali de 4 a 5 horas sem. Né? E assim, ó, o que nós fazemos dentro da escola? Bom, nós temos os tablets que podemos usar na biblioteca. Então, o trabalho é direcionado ali dentro, tá? Se algum outro motivo, nesse horário, tem uma outra turma que está usando, então o professor combina previamente, vai um comunicado para casa e nós pedimos para o pai enviar o celular para usar naquele momento, tá? Porque a gente precisa, como escola, né, na questão ali de escolarizar, a gente precisa dar esse norte para as famílias e esse norte para os alunos. Porque se tu for ver na troca de períodos, ali de 6º ao 9º, naquele dia que a gente pediu para ele trazer o celular em tal horário de aula, ele vai usar, é troca de período toda hora, olhando, parece que é uma coisa Eles assim. não interagem. Eles não interagem. Então, qual é a função de... Por que não o uso do celular em sala de aula nesse momento, tá? Porque ele precisa ter outras interações sociais, presenciais, não virtuais. Né? Para essa troca de olhar, de sentimento, para entender o outro, para compreender o outro. Porque a tela tu não consegue isso. Claro, com certeza não. Através da tela tu não consegue. E como a gente falou, se o cérebro se alimenta daquilo que a gente coloca para ele, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje a maioria das crianças e adolescentes, eles têm acesso livre a qualquer coisa. A qualquer coisa. E a gente tem uma inteligência artificial que, se eu abrir um site pornográfico hoje aqui, as próximas vezes que eu abrir, ele vai me mostrar mais. Entende? Então, a gente sabe que esse cuidado nós, como pais, temos que ter também. Né? A gente realmente cuidar com o tempo de acesso, mas também cuidar com o conteúdo que a criança está assistindo. Acontece que hoje em dia, nós temos até conteúdos que aparentemente são infantis, mas que no fundo, eles ensinam coisas erradas. Claro. Coisas que de repente são contrárias ao que a família quer que a criança aprenda. É lógico que aqui nós temos o direito de, como pais, escolhermos, nós temos essa responsabilidade, mas é nosso direito escolher aquilo que nosso filho pode assistir ou não. Então, de repente, tem pais que não se importam em que o filho assista coisas violentas, né? Isso daria um outro podcast daí, sim, tá bom? Imagina. Mas o que assistir coisas violentas pode acarretar para uma criança? E tem criança que passa a noite inteira jogando joguinhos de guerra, de violência, enfim. Então você imagina por que de vez em quando na escola, do nada vem uma criança e dá um soco na outra. Bate na outra. Pega uma cadeira e joga na outra. Coisas que o cérebro foi sendo alimentado e o que ele alimenta, ele vai replicar. Em algum momento ele vai replicar, porque existem coisas que ficam no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e que elas vêm à tona no momento de explosão, entende? Então, para uma criança que ela só vê coisas violentas, o que vai vir? Né? Para um adolescente, por exemplo, que o tempo todo ele está assistindo lá aqueles podcasts ou aqueles negócios que é só besterol. Da boca dela vai sair aquilo que ela tem se alimentado. Se em casa pais falam palavrão e tá tudo bem, eu respeito. Quero deixar bem claro que eu respeito cada um. Lá em casa, por exemplo, nós não falamos palavrão. Mas aí o que acontece? Quando a minha filha foi pela primeira vez para o internato, ela tinha coleguinhas que falavam. Daqui um pouco ela voltou para casa falando um monte de palavras que nunca, já veio nas férias, sabe? Sim. Mãe, vou contar um negócio aqui, daqui um pouco, pá! Falei, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo ali? Esse vocabulário. Da onde que veio? Daí ela falou assim, nossa mãe, é verdade, né? É que todo mundo assim, do vínculo ali da turminha dela e tal, eles falam normalmente. Então assim, eu falei pra ela, quanto mais você ouve, mais o seu cérebro vai se acostumando. E aí você vai replicar. E a mesma coisa com o que a criança assiste. Né? Claro. Fazendo até uma outra referência ao assistir bastante, mesmo que seja coisas boas. Tá? Uma criança de 2 anos, por exemplo, por que a gente diz que ela não poderia jamais ter nada na frente dela? Poderia só som.
Som, ok, mas visual não. Porque ela ainda não está com todo o olho. Aí, de repente, um outro oftalmologista traz aqui um outro dia para explicar melhor isso. Mas a visão dela não está totalmente ainda formada. O cérebro também não está totalmente formado. Então, tudo aquilo que ela recebe, por exemplo, uma criança que assiste desde pequenininha, ela começa a ter insônia. Ou ela começa a ter insônia, ou ela começa a ter sonhos. E outra coisa, o cérebro ele precisa de descanso, ele precisa descansar. Então, se a criança fica o tempo todo assistindo, quando que ela vai descansar esse cérebro? Quando deita, o cérebro não consegue descansar. Claro. Aí a criança levanta, nervosa, agitada, porque o cérebro não conseguiu descansar, porque o cérebro precisa processar aquelas luzes e imagens, que a criança ainda não está com o cérebro pronto para isso, e ela tem que ficar processando aquelas luzes e imagens, então ela passa a noite, mesmo dormindo, parece que está uma santinha dormindo, mas o cérebro dela não descansa, porque ele está processando tudo aquilo que ela assistiu. Então isso é uma complicação também. Claro, ou certo? sono inquieto, aquelas crianças que é muito agitada, que não consegue descansar. Criança agitada, se tem pai... Lógico, existem crianças com TDAH, e nós podemos entrar nisso mais à frente aqui, mas crianças que não têm esse tipo de transtorno, e que são muito agitadas, muitas vezes é porque os pais estão deixando ela ficar muito na frente das mídias, ou do celular, ou da televisão. E começa a criar um comportamento. Desde pequeno nisso, eu vejo muito hoje, trabalhando no mundo empresarial, com empresários, enfim, tu vai contratar pessoas com 18, 20 anos de idade, as pessoas não conseguem trabalhar, ou porque elas não conseguem se relacionar entre colegas, elas não têm esse hábito de relação, é uma relação somente virtual quase. Eu falo com todo mundo, mas é virtual, eu não quero aparecer, eu não quero isso, tenho vergonha daquilo, que é uma coisa que não foi trabalhada nela desde a infância dela, esse convívio que a gente tem que exercitar, né? De estar perto, de conversar um pouco mais. Né? E mesmo que a pessoa seja dinâmica, ou ela seja aquela pessoa mais expansiva e fala e tudo, ela começa a fazer algo que ela nem consegue entender o porquê. Uhum. Mas ela começa, por exemplo, ela pode... Se ela assiste coisas que são bullying, por exemplo, séries de coisas que talvez aconteça bullying na série e tal, e é uma coisa muito intensa, ela começa a replicar isso na escola, replicar isso com os colegas, e ela começa a ser uma pessoa que ou recebe bullying, e às vezes nem é bullying. Mas se ela recebeu um coisinho, como ela já tá tão traumatizada com aquilo que ela assiste o tempo todo, que ela pensa assim, tá fazendo bullying comigo. Mas às vezes não é nem isso, foi uma brincadeira. Não tô dizendo porque tem muita gente que faz bullying de verdade. E isso é mais do que isso que eu tô falando agora. Mas muitas vezes, por causa dessa exposição à mídia direto, eles conseguem... A Universidade do Texas, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que adolescentes que assistem séries, maratonam séries, a porcentagem dessas pessoas, elas já estão com depressão. É enorme. Entende? E eu escuto muito falar isso. Como é que vai ter no final de semana? Eu fui no parque, eu saí com a minha família, fui brincar com meus filhos. Não, eu fiquei sábado e domingo assistindo uma série. Eu maratonei. Terminei a série e tal. Imagina a pessoa ficar trancada no quarto o domingo inteiro, domingo de sol, um monte de coisa pra fazer. A pessoa fica no quarto vendo uma série. Mas por quê? Porque lá no quarto, na série, ninguém me incomoda. Sim. Ninguém me xinga, ninguém me chama atenção. E esse é um problema que a gente estava falando antes, de falta de comunicação entre pais e filhos. Porque se o pai também só se comunica com o filho para brigar, que filho que quer ficar com o pai? Principalmente adolescente. Entende? E geralmente quando a gente tem os filhos ali até os 10 anos de idade, eles são mimimi, a gente brinca com eles, a gente faz tudo com eles. Aí quando ele entra na adolescência, que ele entra numa fase difícil, aí a gente não quer mais saber, porque a gente não consegue ter diálogo. Porque a gente perde a paciência, porque eles vão enfrentar, eles vão questionar mais, mas isso faz parte do cérebro deles. Claro. Entende? Para vocês terem uma ideia, tem uns estudos que falam sobre como o cérebro da gente se desenvolve. Então a gente tem, por exemplo, essa parte aqui que é o córtex cerebral. Ele fica... Para que o córtex cerebral ele é importante? O córtex cerebral é a área mais desenvolvida do nosso cérebro. E por ela ser a área mais desenvolvida do cérebro, ela é responsável por algumas coisas. Por exemplo, bom julgamento. É essa parte do cérebro que ajuda a gente a julgar adequadamente a outra pessoa. Segunda coisa é controle de impulsos. É essa parte do cérebro que ajuda a controlar os impulsos. Outra coisa é resolver problemas, tomar decisões. É tudo essa parte, córtex pré-frontal. Só que essa parte, ela fica desenvolvida só depois dos 20 anos de idade.
que ela chega à maturidade. Então, estou dando só um exemplo aqui de até os 20 anos de idade, para um adolescente tomar decisões corretas, resolver problemas, controlar seus impulsos. Ela precisa de quê? De um adulto. Quem é o adulto? É o professor da escola? Não, são os pais. Como é que o pai vai ensinar ela a se controlar os impulsos? Como é que o pai vai ensinar ela a resolver os problemas? A escolher corretamente? Se ele não conversa. Aí eles vão conversar, sabe com quem? Com um outro adolescente. Que tá igual ele, sem saber resolver problema, sem saber solucionar nada, porque ele também ainda está em desenvolvimento. Entende? Claro. Então isso é uma coisa muito séria. Enquanto isso acontece, muitas famílias falam dentro de casa pelo WhatsApp. Quando conversam, né? Quando conversam. Cada um no seu mundinho, no seu quarto, com a sua realidade. Enfim. E aí a gente tem hoje muitas pessoas em depressão por causa não só das mídias sociais, mas também porque as mídias sociais são violentas. A gente sabe, né, que existe também uma rede, que eu posso dizer assim, eu chamo de rede assassina de pessoas, né, que matam as pessoas sem dar um tiro, né? Matam o emocional da pessoa. Quando alguém posta uma coisa, existe uma rede que se não curte, ela... Claro, tu tem que estar naquela vibe ali, Exatamente, senão tu tá exatamente, senão você tá excluído e manda todo mundo te... como é que fala no termo? Cancelar, né? Isso aí. Então, assim, e uma pessoa cancelada, se ela não tem uma estrutura familiar e pais que a apoiem e que mostrem pra ela, você é amado, ela vai se desmoronar. Claro. Entendeu? E às vezes esses vídeos virais que a gente fala, que boa parte deles, ou a maior parte deles, são conteúdo, né? E aí, tu já viu aquele vídeo? Não, eu não vi ainda. Como que tu não viu? Aí, tu tá fora do mundo, Não, porque tu não que viu absurdo, aquele vídeo né? ainda. Aí a pessoa vai lá e olha aquele vídeo porque ela sente na obrigação de estar inserido por estar olhando aquilo. E uma outra questão que é importante, que eu queria abordar também, aproveitar que vocês estão aqui hoje, é a questão das redes sociais. Tem a questão da bolha que tu falou, tu entrou num vídeo, e hoje a inteligência artificial tem as assistentes do celular, que tu tá falando aqui, ela tá vendo o que eu tô falando. Sim. Se eu abrir a rede social, vai aparecer boa parte do que eu tô falando aqui agora. Exatamente. E a gente não se dá conta de que isso está acontecendo, né? A TV, o celular, estão escutando e estão vendo tudo que você está fazendo. Mas tem a questão também da sexualidade, que eu acho que é muito importante tratar e falar sobre isso, né? Que nas redes sociais é um mundo que está escancarado, né? E cada vez mais a gente vê essa questão da sexualidade sendo falada pela sociedade, enfim, mais cedo. As crianças cada vez estão se sexualizando mais cedo. Sim. Há uma preocupação sobre isso também, né? No mundo que a gente está vivendo hoje. Na escola tem isso aí, Maria do Carmo? Jesus, tem bastante. Quais problemas que você sente mais? O assim? que a gente sente ali na escola é que, primeiro, antes da sexualidade, da sensualidade, né? Começa a gente pela tem sensualidade. pela sensualidade, mas o que a gente vê ainda? Começa pela busca do corpo perfeito. Que vem da onde? De uma mídia. Então mostra... tem o biotipo perfeito, padrão perfeito, é o corpo escultural, tanquinho, né? E a adolescente linda, já com 12, 13 anos, eu não quero meu nariz, eu não quero minha orelha, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu sou muito magro, eu não estou no peso adequado, e já começa aquele... E entra a questão da aceitação. Então eu não gosto de mim, eu não estou gostando como eu sou, meu cabelo não está dessa cor, não está bonito, meu corpo, os meus olhos, tudo que eu puder mudar em mim, melhor, né? Só que não... A realidade é outra. Nós temos vários biotipos, várias pessoas diferentes, né? E dentro da escola, para trabalhar isso, nós temos que ter a gente busca uma estrutura entre parceiros, que eu digo assim na questão de terapia, de ter um outro olhar, junto com esta equipe ali, junto com uma orientadora, com um professor, né? Que isso é muito, ele é bem profundo de trabalhar, a gente precisa saber a origem para poder dar essa estrutura. Agora, a questão da sensualidade, que ela vai avançando e entrando no campo da sexualidade, é algumas coisas muito precoces. E isso nos causa assim, um estranhamento, como eu vou falar assim, a palavra correta, causa até coisas que a gente não sabe como vai atuar.
como vai fazer, como vai lidar, tu entende? É muito difícil. E por isso que a gente entra em questão de trazer pessoas de fora para palestrar para os pais e para dar essa estrutura, porque não é bem complicado de trabalhar, viu? Porque os pais não têm noção, às vezes, de que estão sensualizando, aqui não vou falar de sexualidade, os pais que estão sensualizando, não porque eles querem, né? Mas é a forma como eles trabalham com os filhos, a forma como, o tipo de roupa que se compra, né? O tipo de vocabulário que você conversa com seu filho, o tipo de coisa que você deixa seu filho assistir. Até posso dar uma quebrada no que você está falando aqui. Uma vez a gente estava tratando de uma família, e essa família, a criança muito sensualizada, né? E aí a gente descobriu que os pais assistiam pornografia. E ok, o casal queria assistir pornografia, é uma escolha deles, entende? Mas a criança assistia junto. A criança assistia cruel junto. Isso, né? Isso é cruel. Por quê? Porque existe uma questão que é assim, ó. Sexualidade não é sexo, tá? Sexualidade, na verdade, é como eu aprendo de quem eu sou. É o que eu sou. É o valor que eu tenho. Isso é sexualidade. Então, sexualidade é, na verdade, um monte de coisas. Aí o que acontece? Quando eu simplesmente... o sexo não está dentro da sexualidade. Até entrar na adolescência. O sexo, a palavra sexo, o sentimento sexo, só entra na sexualidade depois dos 10 anos. Quando que ela pode entrar antes? O sexo só entra na sexualidade antes dos 10 anos, 10, 11, 12 anos, quando a criança é abusada sexualmente por alguém, ou quando ela vê alguma coisa, cenas de sexo dos pais, ou assiste. Então nós, como pais, temos que cuidar muito. É lógico que existem famílias em que os pais acabam morando, né? São pessoas simples, todo mundo tem que morar no mesmo... Então os pais, nessa situação em que todo mundo tem que morar no mesmo quarto, deveriam de daí cuidar, né? E pensar onde que vão fazer, porque é complicado. Porque uma criança não deveria de ter acesso a ver o sexo. O sexo é feio? Não. O sexo foi criado por Deus, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, né? Mas ele tem um momento para entrar na vida da criança. E esse momento é depois da adolescência que ele entra naturalmente. Mesmo sem ela assistir nada, mesmo os hormônios vêm nessa época, quando eles entram na adolescência, os hormônios mudam tudo, aí entra os hormônios que ajudam nessa sexualidade. Porque ele está em formação ainda, certo? Então esse é o problema que a gente tem hoje na sociedade. Crianças sensualizadas e sexualizadas, porque muitas vezes a sensualidade entra por causa, de repente, das vestimentas, daquilo que ele assiste, e sexualmente por causa desses 3 fatores que eu comentei aqui. E às vezes, agora você continua. E às vezes do que ele ouve também, né? Porque às vezes uma criança, sem saber o que ela tá lá ouvindo alguma música no YouTube, ou no Spotify, ou em um aplicativo qualquer, ou ela tá em um ambiente que tá tocando uma música lá, e a música tem um fundo um fundo de sexualidade por trás. Um exemplo aqui, chulo que eu vou dar, senta, faz não sei o que lá e tal, e aí a pessoa escuta, dança aquilo sem saber a maldade que tem por trás daquilo ali, né? Mas aos poucos ela vai crescendo e ela vai começando a entender aquilo cada vez mais cedo, o que significa aquilo, enfim, né? Sabe que eu percebo dentro da escola e observando as crianças ali, que tem que ter um resgate pela infância. Isso. Para a infância, porque nós vemos por essa questão de ter algumas, não digo liberdades, mas não ter esse diálogo entre família, esse cuidado, esse amor, esse carinho, esse olhar, as crianças estão perdendo a ingenuidade delas, a pureza delas. Cada vez mais cedo. E cada vez mais cedo. E como tu vê assim, às vezes tem crianças que não têm noção de nada, da maldade, de que um outro vem, empurrou, vou fazer de novo, vou revidar, e eles ficam olhando, eles não têm reação. Tu vê assim, uma pureza, uma ingenuidade nas falas, nas conversas, nas brincadeiras, mas por outro lado, tu vê alguns que estão um pouco além, né? Por essas questões... Ela está sendo bondosa.
É que aqui vou abrir um parênteses, a gente vê aqui em Juí, pelo menos ali na nossa realidade da escola, né? A gente vê assim, tem muitas crianças ainda bem ingênuas. Muito puras. Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui de novo, a gente trabalhando ali, inclusive com os alunos de Ensino Fundamental 2, que são os alunos de 5º ano até o 9º ano. Eu trabalho com fantoches, mas geralmente quando eu vou fazer essas semanas especiais nas escolas e eu faço para os maiores, eu não coloco os meus fantoches. Porque os fantoches eles não gostam, né? Até porque não é uma idade que eles gostam. Claro. É uma idade que eles sabem que sou eu que estou fazendo a voz e tal, eles não querem nem saber disso. Entende? Os pequenininhos adoram, os adultos adoram, mas essa faixa etária de adolescentes não curtem muito. Então eu cheguei aqui essa semana e eu falei, não vou colocar o meu bonequinho, o nome dele é Nilzinho. Eu falei, não vou colocar o Nilzinho aqui para os maiores. Daqui um pouco, no primeiro dia já, a senhora não vai colocar o Nilzinho? Eu falei, mas né, vocês vão... Aí no segundo dia, não vai colocar o Nilzinho? Aí ela veio pra mim, olha, você tem que colocar o Nilzinho pra eles, entende? Vai ter, porque eles pediram. Então, a sociedade ijuiense está de parabéns, pelo menos esses pais que têm os filhos lá na escola adventista, a gente notou que eles ainda têm essa pureza, essa não é infantilidade. Eles estão na fase certa. Eles estão no momento certo, não estão pulando etapas. Parabéns a esses pais. E aquela parte da criação, da criatividade, né? Então a gente vê isso dentro da escola, a gente percebe isso. As músicas que nós cantamos com eles, é incrível. Eles acompanham, eles gostam. E até os do 6º, do 7º e do 8º, como à noite nós fazemos as palestras, e nas palestras as crianças vão para cantar. Ontem, alguns estavam assistindo e pela manhã, hoje, eles me perguntaram qual é o nosso dia que a gente vai cantar. Olha, dessa vez é só as crianças, porque na cantata do final de ano eles participaram, então eles também queriam estar ali, né? Então tu vê essa questão assim por isso que eu falo do vínculo escola-família, quando o pai vem, procura, e a criação de forma como eles estão trabalhando, a gente sente essa pureza, essa diferença, e precisa isso, né? A gente manter essa infância, fazer uma infância bem vivida, sem quebrar etapas, tu entende isso? Isso é muito importante para a criança desenvolver e se tornar o quê? Um adolescente saudável. Deixa eu dar só uma dica para quem está nos assistindo, que assim, ó, a sexualidade infantil, ela tem a sexualidade em si, de todo ser humano, ela tem alguns tópicos importantes. Então, o que é? Quem eu sou? Isso faz parte da sexualidade. Eu saber quem eu sou. Eu sou homem, eu sou mulher. Quem eu sou? Segundo, qual o meu valor? Que valor eu tenho? Será que os nossos filhos estão sabendo que eles são crianças, adolescentes ou jovens, que eles são únicos no universo? Não tem ninguém igual a eles. Ele não precisa ser igual ao fulaninho. Ele não precisa ser igual ao ciclano. E é em casa que nós temos que educar isso. A escola tenta ajudar nesse ponto lá. Mas se a gente não fizer em casa esse trabalho, vai ser complicado. Entende? E, Moni, como fazer esse resgate? Porque nos anos iniciais a gente trabalha muito isso. Quem eu sou, de onde eu venho, né? Essas coisas todas a gente trabalha com eles. E como fazer esse resgate na adolescência, por exemplo? Ele já passou por esse período. Tá, e aí, mas tem que resgatar. Tem que resgatar. Sim. Porque entra nessa fase da adolescência. Porque entra na fase da adolescência, ele acaba se identificando com um grupo. Claro. O grupo é referência. Sim. Né? E aí o que o grupo faz, ele tem que fazer. Exato. E a gente tem que entender que isso é normal. Sim. Tá? Isso é normal. Mas para uma criança que teve, aí agora eu falo para os pais que têm os pequenos ainda, uma criança que tem nos pais a confiança e o verbal, porque palavras têm poder. Então, quando um pai e uma mãe sabem que eu desenvolvo a sexualidade do meu filho, quando eu falo para ele quem ele é, quando ele fala qual é o valor, palavras de afirmação, você é forte, você é bonito, você é querido, você é especial, você é empático, você é bondoso. Porque, lembrem, não é só a palavra de bênção, não é só eu falar assim, nossa, como você é bonito, nossa, como você é, ai, que coisa mais linda, olha como você sabe desenhar bem, isso tudo tem que ser falado, mas tem que lembrar que precisa colocar na vida da criança quem ele é. Ele é bondoso, ele é empático, ele é solidário, ele é ajudador, porque essas coisas ninguém perde. Beleza eu posso perder,
um braço, ai, como você é forte, nossa, musculoso, maravilhoso, mas e o dia que eu não tiver mais força? Claro. A criança, mesmo uma criança que perder as pernas, ela precisa saber, um adolescente ou um adulto que perde as pernas, ele precisa entender que ele não deixou de ter valor por causa disso. Claro. Uma pessoa que perde os olhos, ai, como seus olhos são lindos. Nossa, olha, olhos verdes, olhos castanhos, olhos azuis. Aí parece que só isso que importa. E o dia que eu perder a visão? Eu não sou mais nada. Então, os pais precisam mostrar para os filhos quem eles são, qual o valor deles, que eles precisam se relacionar. Relacionamento faz parte da sexualidade. Como eu me relaciono com as pessoas? Como que eu me relaciono com uma mulher? Como que eu me relaciono com um homem? Como que eu me relaciono com um adulto? Como que eu me relaciono com uma criança? Então, isso a gente precisa ensinar. Qual o meu comportamento? O comportamento faz parte da sexualidade. Como eu me comporto diante da sociedade? Quer dizer, eu estou no mercado, como é que eu me comporto? Eu posso pegar tudo que eu quero? Eu estou dentro da igreja, como é que eu me comporto? Eu posso ficar gritando, saindo correndo? Né? Eu estou aqui num podcast, como eu devo me comportar? Né? Então a gente tem que ensinar isso à criança desde que ela é pequena. Faz parte da sexualidade também amor, certo? Carinho, afeto, prazer, certo? Então todas essas coisas, o gostar de mim, então tudo isso faz parte da sexualidade. Então tudo isso que eu acabei de falar, você pode ensinar para o seu filho quando ele é criança. E o sexo está ali do lado de fora. Quando entra a adolescência, o sexo entra. Só que daí entra junto aquele esquema de que ele quer ficar mais com o outro do que com o pai e com a mãe. Porque o pai e a mãe também já não tem mais paciência com ele. Não tem paciência de conversar, porque ele está sempre questionando. Porque um adolescente, gente, vocês têm que entender o seguinte, por causa desse córtex pré-frontal e por causa de outras questões do nosso cérebro, ele começa a questionar, mas ele não consegue questionar assim, Prof. Maria do Carmo, você poderia me dizer por que eu tenho que vir de uniforme para a escola? Esse uniforme é muito feio. Ou esse uniforme, eu não gosto dele, o tecido dele me incomoda, tá? Enfim. Exato. E aí ou então ele chega pro pai e pra mãe e fala, por que eu tenho que ir de uniforme? Porque tu tem que ir de uniforme. Acabou. Tu tem que ir de uniforme. Acabou. A escola mandou e pronto. A escola mandou e pronto. Você vai de uniforme. E acabou. Entende? Porque o moleque, ele não chega assim, ai, por que eu tenho que ir de uniforme, mãe? Não. Que saco esse uniforme, que é uma porcaria, que não sei o quê, eu não aguento mais com esse uniforme. Você já tá vendo os filhos de vocês falando? É assim que eles falavam, entende? Por quê? Porque é o jeito deles, eles não têm controle de algumas coisas. E se o pai e a mãe vão na mesma intensidade, na mesma frequência... Faísca dá fogo. Exato! Entende? Aí é explicado por que muitas vezes a gente não tem essa relação. Daí os pais não têm paciência de conversar com os filhos. Então, quando você me perguntou como eu resgato isso... Tem que ter um adulto na relação, tem que ser o pai. Tem que ter um adulto na relação. Mas como é que eu resgato isso num filho adolescente que lá na infância eu não consegui desenvolver isso, me perdi nisso, não sabia isso que vocês acabaram de falar. Eu digo assim, ó, tem que ser com paciência, muita paciência e muita conversa. Mas ele não quer conversar comigo. Chama para um jantar. Insiste. Vai fazer coisas que seu filho gosta. Não faz coisas só que você gosta. Você precisa trazê-lo você precisa entrar no mundo dele. É muito comum querer que o filho entre no teu mundo, mas tu tá disposto a entrar no mundo dele um pouquinho. Você fala muito comum, não é que é muito comum, é que na verdade é muito melhor para mim, como mãe, como adulto, mais confortável. Entendeu? Entrar no mundo do adolescente é muito complicado. Entende? Mas eu tenho que às vezes fazer isso. E é um desafio. Eu digo isso porque eu tenho tem que ter persistência e não desistir. Para ele começar a sentir que você se importa com ele. Claro. Que você quer o melhor dele, né? E eu digo assim, como eu sou cristã, eu vou dizer isso, tá, Diogo? Não sei se eu posso dizer isso aqui, mas a gente, como pais, a gente também precisa que Deus nos ajude às vezes, a tomar decisões e a fazer aquilo que é contrário à nossa natureza. Né? Eu preciso ir falar pro meu filho. Mas eu morro de raiva do que ele faz. Como é que eu faço? Vai com paciência, amor, carinho, humildade. Claro. Né? E o que acontece? Às vezes tu olha o adolescente, mas esse não é meu filho. Não era assim quando era pequeno. Cresceu, olha o jeito que tá agora. Ele continua a mesma pessoa, só que ele tá em outra fase. Em outra fase, vivendo coisas. É um turbilhão, né? As questões hormonais do adolescente é um turbilhão. E a gente precisa entender também que nessa fase da adolescência, eles ficam muito mais ansiosos. Com certeza. Porque os amigos esperam deles coisas que muitas vezes eles não sabem fazer. Claro.
E aí você mundo de descobertas também, né? Profissional, familiar, afetiva, enfim, eles estão num universo, um turbilhão de coisas. E você me falou o que isso tem a ver com a sexualidade, a questão da mídia. Eu tenho tratado de muitos adolescentes. E outro dia um adolescente ele chegou pra mim e ele disse assim, prof, eu tô tentando não me masturbar. Tá muito difícil. Muito difícil, prof. É muito difícil, eu tô tentando. Já consegui, teve épocas que conseguia mais tempo e tal, agora é muito difícil. E eu dei algumas técnicas pra ele tentar, não é porque, assim, a masturbação, pode ter gente que discorde de mim, mas eu vou falar aqui cientificamente, é uma coisa que eu estar fazendo sexo comigo mesmo. Né? E pode fazer? Bom, cada um escolhe se quer fazer. Mas esse vício, ele pode prejudicar o seu relacionamento com uma pessoa depois que você começar a se relacionar com uma outra pessoa. Isso prejudica e muito, né? E, então a gente aconselha, não, aguenta aí, tem que aprender a ter domínio próprio, né? Como o pastor Cláudio Duarte fala, você precisa, você é livre quando você consegue se dominar. E você é escravo quando você não consegue se dominar. Quando aquilo é maior do que ti. Exatamente. Então, se você tem vício, qualquer vício que seja, e você, telespectador que está assistindo, pensa aí no vício que você tem. Se você é viciado em alguma coisa, você é escravo. Você só deixa de ser escravo quando você consegue se dominar. Então, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos também. E eu falo para esse menino, esse menino eu ainda aconselho, né? Ele faz a terapia comigo. Então, eu aconselho, tem que tentar se dominar. Tenta. Mas... se cair, paciência, vamos lá, levanta de novo, bora lá. Mas ele me falou uma coisa muito interessante esses dias atrás. Ele me disse assim, olha, eu sinto que quando eu fico muito no celular, me dá muito mais vontade. Eu fico mais ansioso. Ele não fica assistindo porcaria. Porque ele é um menino que gosta, ele não gosta de ficar assistindo porcaria. Mas ele fala assim, mas eu sinto que quando eu fico mais tempo no celular, eu fico mais ansioso. E por ficar mais ansioso, ele tá se descobrindo, né? Graças, isso é muito legal. Quanto mais ansioso, eu sinto que daí eu fraquejo mais rápido. Eu vou parar de assistir esse negócio. Eu vou parar de ficar nas redes sociais. Eu vou diminuir. Porque eu senti isso. Sabe? E ele quer vencer. Muito, muito bonito isso naqueles adolescentes que você vê que eles querem se dominar. Né? Querem ser diferentes. Não sei se a gente respondeu. Respondeu sim, com certeza. Falando tanto aqui, não sei se respondemos, né? Não, muito legal. Acho que a conversa foi muito bacana. Tenho certeza que quem está nos assistindo, muitas pessoas aí tiveram muitos insights, aprenderam, trocaram ideias, estão dando opinião, concordo, não concordo, enfim, não importa. Não tem problema discordar, tá exatamente. Tudo certo. Bacana é trazer a discussão Sim. E que a discussão faça parte, né, da nossa vida, enfim, é um ambiente saudável, onde cada um pode concordar ou não, mas a informação está aí para quem... respeitando sempre, né? Exatamente, respeitando todas as opiniões. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Quero dizer que fiquei muito feliz. Acho que a conversa foi muito bacana, foi muito legal. Os assuntos abordados foram assuntos muito pertinentes. E deixo as portas abertas aqui para vocês sempre que quiserem divulgar uma programação da Escola Adventista, quando tu retornar e Juí, a gente vai estar de portas abertas. Mas eu não queria fechar sem pedir para vocês uma grande frase de encerramento, frase de fechamento, um grande conselho para as pessoas que estão nos assistindo em relação aos temas abordados aqui. Queria deixar um espaço aberto para vocês, então, para se despedirem. Maria do Carmo? Então, o que eu diria? Eu diria, assim, que é o que eu sempre converso com meus professores ali na escola. E como a Moni falou aqui também, como nós somos cristãos e acreditamos muito em Deus, pedir constantemente a sabedoria de Deus para cada atitude, cada decisão que tu for tomar, para que ele guie ali os teus passos e que te oriente, que tu ouça a voz de Deus, porque ela é muito importante. Em muitos momentos ela faz a diferença na nossa vida, né? Então, isso diariamente a gente conversa lá na escola, para ouvir o outro, cuidar mais do outro. E essa questão do lado espiritual e de pedir a sabedoria de Deus, ela é muito importante nas decisões que tu precisa tomar no dia a dia. Porque lidamos com pessoas, e pessoas são muito importantes. Perfeito, muito obrigada, Maria do Carmo, pela presença. Moni. Eu posso dar um conselho? Claro. Antes de dar o conselho, porém, vocês viram que eu falo pouco, são pessoas super tímidas. Eu tenho uma dica para os pais, para o pai e para a mãe. A primeira dica é que vocês precisam saber qual é a função de vocês dentro do lar. A função da mãe são 3, só 3.
A função número 1 é dar à luz. A segunda função é nutrir os filhos física e emocionalmente. E a terceira função da mãe é ser a guardiã da autoridade do pai. Isso eu estou falando, cientificamente falando, e terapeuticamente falando, e espiritualmente falando. Pode ser que tenha gente que discorde de mim, e tá tudo bem. Mas uma família em que a mãe tem as suas duas principais funções, sendo a que nutre o seu filho fisicamente até uma certa idade, e depois emocionalmente até ela falecer, ou até o filho falecer, essa mãe, ela vai ser uma mãe mais perto do ideal. E ser a guardiã da autoridade do pai significa o quê? Eu jamais falar do meu esposo ou do meu ex-esposo, jamais falar mal dele para os meus filhos. Porque, querendo ou não, a figura paterna é uma figura muito importante na vida do filho. E talvez hoje isso esteja se perdendo, e é por isso que estão tantos filhos, tantas pessoas meio perdidas em quem elas são. Porque daqui a pouco eu vou dizer para você qual é a função do pai. Então, a mãe que ela tem, ela guarda essa autoridade do pai, por mais que o pai tenha sido um baita de um cafajeste com ela, tenha feito um monte de coisa ruim, mãe não fala mal de pai. Porque o pai, ele pode ser o pior cafajeste do mundo, ele continua sendo pai. Seu pai ainda é vivo? Seu pai pode ter sido o pior pai do mundo ou o melhor pai do mundo, ele continua sendo seu pai. Sim, respeito sempre vai haver. Ele pode morrer, ele pode ir pro caixão, ele pode ir para debaixo da terra, ele continua sendo o seu pai. E a função do pai são 3. Primeiro, proteção. Ele protege a família, tanto a esposa quanto os filhos. Segundo, ele afirma a sexualidade. Como é que um pai afirma a sexualidade de uma menina, sendo um marido carinhoso, querido com a esposa? Como é que ele afirma a sexualidade do menino, também com a esposa, sendo querido, companheiro, respeitador, né? E por mais que de repente há uma separação entre o casal, ainda continuar sendo essa pessoa que respeita a figura materna. E aí o que acontece? Um pai que faz isso, ele tá mostrando para a filha qual é o tipo de homem que ela tem que buscar, que é parecido com ele. E ele tá mostrando pro filho que tipo de homem que ele tem que ser, que é parecido com ele. E a terceira função do pai é abençoar para prosperar. Não é função da mãe abençoar. E abençoar, como eu já falei 2 vezes, não é você dizer assim, ai, como é bonito, como é lindo, como é maravilhoso. Isso também você pode dizer, é maravilhoso falar isso. Mas abençoar é falar bem. Falar bem, não só falar bem pro vizinho, pro cara lá da empresa. É falar bem pro seu filho. Filho, eu tenho orgulho de você porque você é empático, porque você é bondoso, porque você é trabalhador. Vamos supor que o filho seja meio vagabundinho, não gosta muito de fazer a coisa. Palavras têm poder. Abençoe. Eu acredito que você é um bom homem, você é bondoso, você é empático, você é isso. Palavras que não seja aquilo que ele é agora no externo, mas aquilo que ele é internamente. Então, pais dessa forma criam filhos que no futuro serão grandes cidadãos da sociedade. E tem como resgatar isso? Tem, pedindo perdão daquilo que você fez e começar a fazer de novo. Ah, eu posso fazer isso com meu filho que já tem 30 anos, 40 anos? Sim, começa do zero. Eu te admiro por isso. Você é um grande homem, você é uma grande mulher. Posso contar só uma historinha? Já acabou o tempo, né? Claro, não, pode falar sim, com certeza. Eu tava uma vez numa cabeleireira, e a cabeleireira, eu gosto sempre de contar essa história. Eu tava recém entrando na cabeleireira e tinha saído um rapaz que ele foi lá cortar o cabelo. E a cabeleireira falou assim pra mim, porque a cabeleireira, elas não gostam de contar a vida dos outros, né? Daí, essa gostava. Essa gostava de contar. E é gostoso, porque a gente se abre mesmo na cabeleireira. É isso mesmo, cabeleireira tem que ouvir a gente, né? É meio psicóloga. E ela falou assim, Moni, você acredita que esse menino aqui, um menino tão bom, fez direito, passou na faculdade, fez direito, se formou, mas Moni não dá em nada. Ele não rende, eu não entendo o que acontece com esse menino. Tá casado, já tem filho, mas ele não consegue emprego em lugar nenhum, ele não consegue se desenvolver. Eu não sei o que acontece com ele, eu só fiz uma pergunta. Você conhece bem ele? Conheço, nossa, conheço desde que ele era pequenininho, ele vem aqui comigo. Eu só perguntei assim, como é que era o pai dele? O pai dele, Moni, sempre dizia assim pra ele, você nunca vai dar em nada. Preciso falar mais alguma coisa? Ele nunca vai dar em nada enquanto esse pai não olhar pra ele e dizer assim, filho, eu estava errado.
você é um grande homem. Entende? Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos. E para quem não tem pai, que o pai jamais vai ter coragem de pedir essa desculpa que eu acabei de falar, tenha coragem você de chegar no pai e dizer assim, eu sei que você me acha um nada, mas eu quero te dizer que eu te perdoo por isso, mas eu sou muito mais do que você acha que eu sou. Certo? Que legal. Obrigado pela conversa, obrigado pelo nosso papo de hoje. Foi um papo muito bacana, muito construtivo. E obrigado a todos vocês pela audiência. Nos encontramos no próximo podcast agora com mais um assunto. Obrigado pela audiência de todos e uma ótima noite. O nosso programa é patrocinado por Sabor da Serra Pizzaria, um lugar para viver momentos inesquecíveis. Márcio Ótica e Joalheria, aqui você encontra qualidade e confiança. Krieger Odontologia, servir é a nossa maior satisfação. Sulmob, o seu aplicativo de mobilidade urbana, corridas a partir de 7,49. Grupo Alquimia, qualidade, cuidado e atenção no pós-obra. CTK Ijuí, o maior clube de tiro da região, agora com a Arena Airsoft. Uida Energia Solar, adquira o seu sistema a preço justo. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Uma produção Ijuí Shop TV. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? A Mel, isso, a Mel e eu estamos aqui para o nosso último vídeo desse ano. É isso mesmo, gente! E sabem, crianças, nesse último vídeo nós vamos falar sobre um povo muito especial do mundo. É, um povo mais que especial, né, Timone? Muito mais do que especial. Mas a gente vai falar agora o verso, né? Isto mesmo, o verso diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O país que nós vamos falar hoje, ele é o Brasil! Isso mesmo, o Brasil. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso país. O nosso país é maravilhoso, né, tia mãe? E tem algumas curiosidades muito interessantes. Como, por exemplo, posso falar hoje? Claro, tia mãe, claro que você pode falar. Então, uma das curiosidades muito interessantes é que o nosso país, ele na verdade não chama Brasil. Não chama. Não. O nome dele real é República Federativa do Brasil. E por que tem o nome de Brasil? Ah, Brasil na verdade significa vermelho como brasas. Por quê? Porque aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, existia muito pau-brasil. É um tipo de uma árvore. Certo, e aí? E aí que esse pau-brasil, ele era a cor mais avermelhada. Ah, entendi. E o que mais, tia Mone, que você tem para contar pra gente sobre o Brasil? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é um país muito grande. Ele possui mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados. Nossa, grande pra caramba, né? Isso mesmo, grande pra caramba. O nosso país também existe uma grande população. Somos mais de 216 milhões de pessoas. Muita gente, né, Timone? Muita gente. Assim como falamos da Austrália, que é um país com bastante biodiversidade. É o que? De biodiversidade, melhor falar pra eles que é, Timone. Biodiversidade é que tem muitas plantas, muita fauna, muita flora. Então, o nosso país é considerado um país de grande biodiversidade. E vem muito também da nossa floresta amazônica. Certo. E a gente tem coisas muito positivas no nosso país. Como, por exemplo, o nosso país é o segundo país que tem mais aeroportos no mundo. É? Na verdade, ele só perde para os Estados Unidos. E quantos aeroportos temos em nosso país, Timone? Nós temos mais de 2.400 aeroportos em todo o nosso país. Nossa, dá pra ir de avião pra tudo quanto é lado. Mais ou menos isso.
agora indo para a parte religiosa, vocês sabiam que o nosso país é o país mais católico do mundo? Ele possui 120 milhões de católicos. Ele está até à frente do México, que o México tem mais ou menos 90 milhões de católicos, o Brasil tem mais de 120 milhões de católicos. E os adventistas do sétimo dia, tia Mônica? Como que ficam no Brasil? Bom, o Brasil é considerado hoje o país que mais tem adventistas no mundo. Estamos entre mais ou menos 1.700.000 adventistas em todo o Brasil. Sensacional! E nós somos um país que nós temos o privilégio de podermos exercer a nossa religião livremente. Isto é muito especial, né, tia Mônica? Isso é muito especial, mas também nos dá uma grande responsabilidade, porque nós precisamos, através das nossas orações, através da nossa fala, através do nosso modo de viver, mostrar não apenas para as pessoas do Brasil, mas também para as pessoas do mundo, que somos pessoas de Jesus. Isto mesmo. Então, acho que neste último vídeo, tia Mônica, nós podemos o quê? Orar e agradecer a Deus pelo nosso país, mas também pedir para que no próximo ano nós possamos ser muito mais testemunhas de Jesus onde vivemos. Isso mesmo. Então feche seus olhos e vamos fazer nossa última oração? Querido Deus, queremos te agradecer porque podemos viver num país em que somos livres para vivermos todas as verdades que o Senhor pede que vivamos. Neste momento, queremos pedir que o Senhor nos ajude a, como crianças, como adultos, como jovens, sermos realmente testemunhas suas, não só agora, mas principalmente também no ano que estamos entrando, que possa ser um ano cheio de paz, de alegria e que o teu Santo Espírito possa guiar a todos nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, pessoal! Nós vamos embora agora, mas a gente volta com mais vídeos ano que vem, né, tia Mônica? Isso mesmo. O ano que vem a gente volta com mais vídeos, então esperamos vocês, hein? Tchau! Feliz Ano Novo!